Hoje são 31 de dezembro, último dia do ano, e nós vamos ver nesse vídeo o duplo pensamento. O que seria isso? É a esquerda que usa de uma estratégia chamada de duplo pensamento, de aceitar simultaneamente duas crenças mutuamente contraditórias e às vezes em contextos sociais distintos, relacionado a coisas diferentes, assim. Não é hipocrisia, não é neutralidade, não é nada. Na obra do George Orwell, 1984, ele explica que isso aí é a capacidade que a pessoa tem de manter a suspensão da descrença, isto é, a capacidade voluntária de alguém aceitar determinadas premissas, mas que na cabeça do indivíduo ele sabe que são incompatíveis, que são impossíveis, que são coisas contraditórias, antagônicas, mas ele aceita. É uma relação de uma realidade diferente, de um pensamento duplo, e só nas palavras apresentadas por ele lá no livro, em 1984, é que a gente consegue entender isso. É que provém de uma nova língua, de uma nova fala que eles criaram, que poderia ser considerado hoje politicamente correto, para fazer a lavagem cerebral, para fazer com que as pessoas sejam doutrinadas e aprendam a aceitar uma realidade diferente como uma coisa normal. Esse aí é o sentido disso aí. Então, esse ano que passou, de 2020, nós aprendemos muita coisa sobre a esquerda, todo esse sofrimento, lockdown, essas perseguições, esses transtornos que a esquerda e que os governadores e que os prefeitos causaram à população. As pessoas começaram a se questionar e a estudar e a ler, e isso aí é muito importante. Vejam, por exemplo, o que isso aí significa. Essa esquerda, ela é contraditória, ela é ilógica. Então ela aceita duas ideias contraditórias ao mesmo tempo. Por exemplo, ela aceita que 2 mais 2 são 5 e não 4. Ela aceita que a democracia, a ditadura deles é a democracia. Então eles são autoritários, eles são assim, ditadores, mas se dizem democratas. Vejam nesse quadro aí, ó. A esquerda, ela consegue fazer esse tipo de lavagem cerebral nas pessoas. A democracia é deles, eles é que se dizem democrata, e a direita não entende essas pessoas. Os conservadores não conseguem entender isso aí. E é como dizia aquele general Sun Tzu, que dizia que nós temos que conhecer o inimigo para poder combatê-lo, senão nós perdemos a guerra. E é exatamente isso que acontece. Bom, lá tinha o Che Guevara, aquele cubano que era um guerrilheiro. Ele era homofóbico, racista, ele odiava negros, odiava gays, mas todos os gays, todos os negros aceitam e não veem isso aí, usam a camiseta dele. Como é que eles aceitam uma coisa tão contraditória? É por causa disso aí, do duplo pensamento. Então, meus amigos, a liberdade para eles, escravidão e liberdade é a mesma coisa, eles não conseguem distinguir isso aí. A gente viu agora, durante a pandemia, verdadeiros tiranetes aí, prendendo pessoas, espancando pessoas, algemando pessoas, mas eles acham isso aí normal, isso aí não. Para eles, liberdade e escravidão é a mesma coisa, né? Para a esquerda, isso aí não é apenas uma coisa que não chega a ser pior do que o esquerdismo deles. O que eles estão fazendo com o povo brasileiro agora, em São Paulo, em outras cidades aí? Eles estão fazendo isso aí, ó, tirando a liberdade das pessoas, prefeitos e governadores tiranetes com decretos e decretos. Eles não obedecem ao presidente da República, eles decretam estado de sítio, que só a Constituição, só o presidente poderia decretar. Eles obedecem só aos tiranetes do STF e não querem nem saber. Eles trabalham para a esquerda, são esquerda, e eles têm esse duplo pensamento, assim, eles não querem nem saber. Então, esse médico aí, Dr. Levi Roster, ele escreveu esse livro aqui, né, chamado os esquerdistas, a mente esquerdista. Ele disse que as pessoas esquerdistas, eles são doentes mentais, são psicopatas. Então, esse livro aqui é um livro de 500 páginas, é um livro técnico, é um livro de medicina, de psiquiatria, e que esclarece muito bem isso aí, né? Ele explica como é que funciona a mente de um esquerdista. Ele é um psicopata, é uma pessoa que nasceu com aquele problema ali e não tem cura, ele é assim mesmo.
O próprio Lenin já tinha dito isso lá na década de 20. Ele escreveu um livro dizendo que o esquerdismo era uma doença infantil do comunismo. E ele explicou por que era isso aí. E já naquele tempo, antes do George Orwell, já se sabia que o esquerdismo é uma doença da pessoa. E no livro de 1984, do George Orwell, ele confirmou isso e ainda foi muito mais além. E porque essa obra dele, e depois eu vou deixar o link aqui, essa obra, 1984, é uma profecia de uma ditadura global que ele estava prevendo para o futuro. Isso baseado nas ditaduras do leste europeu, lá da década de 40, ele já previa que isso aí ia ser uma coisa estendida para o mundo todo. Então, meus amigos, quando um esquerdista joga futebol com a cabeça, ou uma réplica da cabeça do presidente, e faz esses gestos que ele está fazendo aí, joga futebol, então esse cara, ele é um psicopata, é uma pessoa muito doente, é um sujeito antissocial, é uma pessoa perigosa, um inimigo da sociedade, um inimigo da pátria, um inimigo da democracia. E tá cheio dessa gente no Brasil, cheio dessa gente no governo aí, 450 deputados de esquerda com essa mentalidade, atacando o presidente 24 horas por dia. Por que não ajudam? Por que não fazem projetos para beneficiar o povo? Por que não ajudam a tirar o país do buraco? Não, eles querem o poder, eles querem esculhambar com o país. Então, esse pessoal da esquerda, eles chamam os conservadores de fascista. Mas quem são os fascistas? Quem é que é fascista? Fascistas são eles. Eles chamam os outros daquilo que eles são. Eles são fascistas, são intolerantes, ditadores, violentos, autoritários. Eles querem o poder a todo e qualquer custo. Por isso que eles chamam as outras pessoas de fascistas. Então, outra coisa, pessoal, esses dois deputados bem da direita aí do PSOL, nem vou dizer o nome deles, esse casal, essa moça está grávida com 13 semanas e está muito feliz porque está grávida, só que ela é a favor do aborto e ficou vibrando muito com essa vitória do aborto lá na Argentina. Ela é do PSOL, uma das pautas principais desse partido é isso aí, é o feminismo, é o aborto, é o gaysismo, é a ideologia de gênero, é as pautas deles. E como é que uma pessoa dessa não se acha contraditório? Como é que pode uma coisa dessa, né? Outra coisa, aquele senador lá que criou um projeto de lei para prender as pessoas até 8 anos se negarem a tomar vacina. Mas ele declarou até num vídeo que ele fez, numa entrevista, que ele não vai tomar vacina. Quer dizer, ele quer obrigar os outros, mas ele não pode. Isso aí é uma coisa contraditória. Isso aí é o duplo pensamento da esquerda. É a doença mental que eu falei ali. Então, meus amigos, eu recomendo a vocês esses 3 livros maravilhosos aí, agora aproveitando esses recessos, esses dias de folga aí. Esse livro, 1984, do George Orwell, ele está em primeiríssimo lugar em todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. As pessoas estão se dando conta que a gente tem que estudar e tem que ler para saber de onde é que saiu essa loucura toda. E se aproveitaram dessa pandemia para arrebentar com o mundo. Então aqui eu tenho 3 livros. Tem o retrato de Oswaldo Peralva, que fala sobre o comunismo no Brasil, como é que chegou, quem foram os líderes, da onde nasceu isso, da costela das Forças Armadas, lá da Revolução Tenentista, começou esse inferno desse comunismo aqui, desse socialismo, que eles trouxeram para cá, né, com o Luiz Carlos Prestes, com aquela turma toda lá da Revolução Tenentista, que veio até 64 e continua. O George Orwell tem a Revolução dos Bichos também, que é uma fábula, é uma sátira da igualdade lá no socialismo, que os bichos lá, quando eles tomaram conta do sítio e expulsaram os donos, os porcos, teve esse porco Napoleão lá, que era o porco líder, ele queria ser tratado com diferença, ele comia melhor, tomava comida dos outros, queria uma cama mais fofinha, porque ele era líder. Então o comunismo é assim, o comunista ele quer só coisa boa, dinheiro, viagem em jatinhos, hotel 5 estrelas, e o povo que se dane, ele quer o poder, ele não quer saber de ajudar ninguém, e as pessoas se iludem com essa gente. Então, pessoal, tem o meu site ali, www.justicepolitica.com. Você pode entrar lá e baixar os livros, tem livros lá para baixar, vídeos para ver, e o meu canal é esse aqui, César Ramos, da Extravox. Agradeço a todos que já se inscreveram, e tenham um bom ano novo, e vamos nos preparar para o ano que vem, porque a gente já sabe, já conhece o inimigo,
eu já delineei em vídeos, tem 400 vídeos no meu canal, e nesses livros aí explica direitinho como é que a esquerda age. E nós não somos trouxa, a gente já está acordando. Quem não é de esquerda não é doente, não é psicopata. Sabe que não tem pensamento duplo. 2 mais 2 é 4 e não 5 como eles pregam.